Sabe aquele momento em que a gente para, pega uma xícara de café bem quentinho e começa a lembrar das voltas que a vida já deu? É nesse espírito que hoje nasce o Café que Amplia. Olá, eu sou Marielle Tanamati, sou administradora e atuo como mentora e consultora de negócios. E aqui, neste espaço, eu quero compartilhar com vocês vivências e experiências que moldaram quem eu sou hoje, como profissional, como mulher e, principalmente, como ser humano. Neste primeiro episódio, eu vou contar um pouco da minha história, da minha trajetória, onde se passaram 18 anos de trabalho, de estrada no mundo corporativo, e como eu decidi sair da CLT, deixar da estabilidade, ter aquele friozinho na barriga para seguir um chamado, para seguir algo aqui interno, de fazer algo maior. E tudo isso regado a muito café, esforço e coragem. Então eu te convido também a pegar o seu café, sentar no sofá e vamos começar. Quando eu olho para minha trajetória, eu percebo que tudo começou com uma diferença. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 10, 11 anos e nós fomos morar com meu pai e meus irmãos por diversas situações que um dia eu conto para vocês. E já éramos naquela época uma família atípica, mas éramos unidos. E meu pai fazia o possível, às vezes o impossível, para garantir que nada nos faltasse. E uma coisa que ele sempre repetia era: vocês precisam estudar. Meu avô também falava muito isso. Como é que estão os estudos? Sem estudos você não vai ser nada, você não vai crescer. E isso sempre ecoava dentro de mim. E virou meu propósito, meu refúgio, meu caminho. Na escola eu sempre me destacava, estudava muito, e não por ser a mais inteligente, mas porque eu realmente me dedicava. Eu passei na Universidade Federal, no FMT, aqui em Cuiabá. Eu já fiz 2 MBAs também, e tudo isso com muito esforço e com muito café. Aos 22 anos, eu fiz algo que muita gente achou loucura. Eu pedi demissão, juntei o que eu tinha de dinheiro de salário de férias e fui morar no Japão. Eu queria conhecer e entender mais as minhas raízes, viver a realidade de um descendente trabalhando no Japão, no chão de fábrica. Então acordava cedo, no frio, encarava um ritmo pesado de trabalho. Mas tudo aquilo me ensinou a ter mais disciplina, resiliência e humildade. E foi uma imersão não só cultural, mas também emocional. Eu tinha uma rotina dura, longe de casa, a saudade apertava, mas cada dia que vivia ali ampliava a minha visão de mundo. E eu acabei voltando antes do prazo que eu tinha estabelecido para ficar lá uns 3 anos, porque eu voltei para trabalhar no Brasil de novo. Fui convidada para voltar, para assumir um cargo de supervisão em uma empresa. Repensei bastante, refiz meu caminho e aceitei. E ali começava uma outra fase na minha vida, de liderar pessoas, lidar com pressão, entregar resultados. E o que sempre me guiava era aquela lembrança do meu pai, dizendo para estudar, para me esforçar. E aquela menina que um dia se sentia diferente, às vezes deslocada, aprendeu a transformar sua história em força. Eu trabalhei esses 18 anos na CLT, então eu vivi de tudo: entregas com prazos bem apertados, reconhecimento, adaptação em novos ambientes, noites mal dormidas, desafios de convivência. Vi colegas ali que enfrentaram também grandes desafios e nos tornamos amigos. Tive que enfrentar clientes difíceis, crises internas, mudanças de liderança, de gestão, e em cada situação eu pensava: isso aqui vai me ensinar alguma coisa. Porque quando a gente tem coragem, tem disposição, tem vontade de enfrentar as coisas, e aí coisas novas começam a acontecer. Isso não é mágica, é presença, é coragem de continuar, mesmo quando a gente não consegue ver, quando ninguém vê que vai dar certo. Isso é confiar no processo, é confiar na sua capacidade. E é isso que o Café que Amplia quer trazer aqui para vocês. Essas conversas sinceras sobre o que é realmente viver, trabalhar, tentar, cair, levantar. Tudo isso com uma boa xícara na mão e um coração aberto para escutar e compartilhar também. Essa aqui é só a primeira camada da minha história. Ao longo da minha trajetória, uma coisa que sempre me acompanhou:
a sensação de estar construindo algo. Mesmo quando os dias pareciam tão difíceis ou repetitivos, com aquela carga pesada. Teve uma época em que eu acordava às 6 da manhã, enfrentava trânsito, passava o dia inteiro resolvendo problemas de outras pessoas e voltava para casa esgotada, pesada. Mas lá no fundo eu sabia que eu estava formando a profissional que eu queria ser. Então eu continuava. Teve um momento que foi bem marcante, em uma reunião onde estavam só gerentes e a diretoria da empresa. E eu era ali a única mulher na sala. Apresentei uma proposta, falei sobre o cargo que eu ia desempenhar, que era um cargo novo na empresa, iria centralizar algumas funções que eles não concordavam, mas que eu tinha que fazer dar certo. Então ali eu precisei respirar fundo, sustentar meu ponto de vista ali, minha função realmente com firmeza, com dados, com informação. E no fim todos aceitaram. Não porque eu gritei, porque eu me impus, né, com força, mas porque eu fui consistente. E esse dia me ensinou que você não precisa se moldar ao ambiente ou às pessoas, você tem que transformar, na verdade, o ambiente com a sua essência. Mas nem sempre foi fácil. Eu já tive crises de ansiedade, dias em que eu chorei no banheiro escondida, momentos em que cheguei a duvidar de mim. E foram justamente essas fases que mais me ensinaram. Eu aprendi que o enfrentamento ele não é só externo. Muitas vezes o maior desafio que nós temos é silenciar as vozes que estão aqui, ó, que nos dizem que não somos boas o suficiente. E eu aprendi também a pedir ajuda, a levantar a mão, a acolher minhas fraquezas e transformá-las em força. E quando eu decidi sair da CLT, que foi um grande salto na minha vida, eu estava antes numa posição muito confortável, com estabilidade, com salário, benefícios, mas algo dentro de mim gritava, pedia para eu mudar, né, para eu sair dali e tentar algo novo. Eu queria mais autonomia, mais conexão comigo mesma, mais propósito, mais impacto real na vida das pessoas. E comecei a estudar mais sobre comportamento humano, sobre ferramentas de desenvolvimento, aprimorei mais meu conhecimento em processos, né, empresariais, em gestão de liderança que eu já desempenhava. E agora, por último, inteligência artificial. E foi nesse momento, criando a Amplia, que eu decidi fazer o café que amplia, para ampliar mais essa conexão com vocês aqui. E para que seja realmente um espaço de escuta, de troca, de vulnerabilidade, mas também que seja para inspiração e potência aí dentro de você também. Eu olho para trás e vejo que cada escolha que eu fiz, cada não que eu disse, cada risco que eu corri, eles foram essenciais para me tornar quem eu sou hoje. Quando eu tinha 32 anos, eu decidi comprar uma casa própria. Planejei, me organizei, né, uma casa sem muito glamour, mas que eu tenho orgulho de ter nessa conquista hoje. Troquei de carro já algumas vezes, conquistei, né, coisas que eu nem imaginava. Eu voltei ao Japão após 10 anos para fazer um curso de gestão todo em inglês. Eu já visitei vários países. E não porque eu tive sorte, foram oportunidades que eu tive, sim, mas porque eu também insisti e eu não desisti. E falando tudo isso aqui para vocês é para mostrar que é possível, que você não tem que nascer pronta, você tem que nascer disposto a tentar, errar, aprender e recomeçar. E é isso que o Café que Amplia tem como propósito, lembrar para você que é possível sim, quando a gente decide se movimentar. Existem momentos que marcam a gente, não por serem momentos grandiosos, mas por nos lembrarem de onde nós viemos. Eu me lembro de uma conversa com meu pai quando eu decidi que eu iria estudar administração, mesmo curso que ele tinha feito. E ele me disse assim: você não vai lidar com números, com papéis, com processos, você vai lidar com problemas e com pessoas. E essa frase ficou gravada em mim. Então, em cada decisão difícil que eu precisei tomar, essa lembrança voltava. Porque era preciso ter coragem para tomar algumas decisões.
e a gente sente medo muitas vezes, mas temos que continuar mesmo com esse medo. E também uma experiência que marcou muito foi quando eu trabalhei no Japão, lá no chão de fábrica, né? Uma experiência que foi transformadora na minha vida. Era cansativo, mas foi profundamente revelador para mim, porque ali eu pude entender o valor de cada centavo, de cada minuto que nós temos. Porque eu estava longe da minha família, dos meus amigos, né? E comecei a ver a vida com outros olhos. E aprendi muito mais fora da sala de aula do que dentro dela. E foi assim, acumulando experiências, vivências, que eu comecei a mentorar outras pessoas. Primeiro informalmente, depois de uma forma mais estruturada. E nesse processo eu percebi que existe muita, mas muita gente talentosa que só precisa de um empurrão, uma conversa certa na hora certa, de alguém ali dizendo: vai, tenta, você é capaz. E é isso que eu quero provocar em você com o Café que Amplia. Trazer convidados aqui que viveram suas batalhas, que transformaram suas dores em força. Gente comum, assim como eu, como você, mas com histórias extraordinárias que vão nos inspirar mais ainda. Histórias que estão às vezes escondidas, que eles não querem mostrar ou eles nem têm consciência. A ideia aqui é mostrar que toda trajetória importa, que o caminho ele não é reto nem perfeito, mas ele é potente. E que ao compartilhar, a gente amplia a nossa escuta, o nosso olhar, a nossa empatia, a nossa capacidade e nossa fé em nós mesmos. Este canal não é sobre sucesso inalcançável, é sobre humanidade, sobre o poder de um bom café quentinho e um bom papo. É sobre como isso tudo pode mudar o rumo de pessoas, de uma vida inteira. Se você chegou até aqui, muito obrigada por compartilhar esse momento comigo. Esse foi só o começo do Café que Amplia, um espaço onde histórias reais têm vez, onde a vulnerabilidade vira força e onde um simples café pode abrir portas internas que nem sabíamos que existiam. E eu quero te lembrar que você não está sozinho, não está sozinha, que a sua história importa, que o seu esforço vale a pena e que é possível sim ampliar tudo, sua carreira, sua vida, seus sonhos. E se esse conteúdo tocou seu coração aí de alguma forma, se fez sentido para você, eu te convido a curtir este vídeo, a se inscrever e compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso. Vamos juntos transformar esse café aqui em uma mesa cheia de gente que acredita no poder de recomeçar e de conquistar. Por aqui, todo mundo vai ter voz e todo mundo pode ampliar. Um beijo com sabor de café.